Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla mão, não é de uma mão do lado só não. Amanhã nomeamos novo diretor da PF e o Brasil segue o seu rumo aí. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Saudações, senhores policiais, pensionistas, colaboradores de nossa associação, Associação Nacional dos Policiais Ferroviários Federais, a qual os seus associados me outorgaram a condição de presidente nacional dessa tão querida polícia. Estou aqui hoje com o escopo de falar, é claro, da nossa Polícia Ferroviária Federal. E para começar essa conversa, eu gostaria de falar, de pontuar o que o presidente Bolsonaro disse há um dia atrás, quando deu entrevista lá na saída do Palácio do Planalto, né, se referiu ele à Constituição, que iria cumprir a Constituição a qualquer custo. Ele reiterou aquilo que ele jurou quando da sua posse, né? Defender, honrar e cumprir. E é neste caminho que nós estamos trilhando. Mas essa live também vai ser editada no YouTube, vai chegar às mãos do presidente, como também do seu ministro agora, o doutor André de Almeida, né, Mendonça. Então eu gostaria primeiro de falar sobre uma visita que nós fizemos ao então deputado Jair Messias Bolsonaro, seu gabinete, por sinal o único candidato que nós visitamos, porque nós acreditávamos que ele seria eleito, e nós fomos lá afirmar que ele seria eleito, e ele nos respondeu que ainda não sabia, mas nós perguntamos. Nós acreditamos na sua eleição. E se o senhor for eleito, o senhor vai resolver a situação da Polícia Ferroviária Federal? Que só depende aí de uma medida provisória, um decreto e uma portaria? Ele disse que, sem dúvidas, se eu for eleito, eu resolverei o problema de vocês, porque trata-se de uma coisa mínima no que se refere a despesas aos cofres públicos. Depois disso, então, veio a sua eleição, e nós vamos ver aqui, já tem gente nos acompanhando aqui nessa live. Então, como eu ia dizendo, nós então procuramos trilhar o caminho da Constituição com base na promessa do nosso presidente. Então, nós procuramos de imediato entrar em contato com o seu ministro, no caso, o Dr. Sérgio Fernando Moro. Nós entramos em contato com ele por 5 vezes e ele não nos atendeu. Ele desprezou os nossos pedidos de agenda. Nós, então, enviamos um ofício ao presidente da República, colocando ele a par da situação, e, se possível, se ele poderia nos atender lá no Palácio do Planalto, né? Então ele determinou à Casa Civil que enviasse um ofício para o
o Ministério da Justiça para que resolvesse essa situação, porque compete ao Ministério da Justiça resolver, né? Então ele enviou para lá o ofício interno, de pasta para pasta, né? 646 de 2020, do Gabinete da Presidência ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então ele determinou ao ministro Moro que nos recebesse seu gabinete e tratasse da situação, apreciasse, vamos dizer assim, o que seria exposto em uma reunião lá naquele ministério, com os componentes dos setores do Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Justiça, Secretaria de Assuntos Legislativos, enfim, ele criou lá uma dezena de secretarias, né? Então, após esse trabalho, ele deveria, então, fazer um relatório e enviar ao presidente, para a Casa Civil, para colocar a par da situação o senhor presidente da República, para receber o sinal sim ou não. Ele não fez nada disso. Estou comunicando aqui ao senhor presidente que ele não fez nada, senhor presidente. Ele estava lá no Ministério da Justiça não para trabalhar em prol da justiça ou da segurança pública. Ele estava lá para promover, né, a sua imagem como político, a sua imagem político pessoal. Né? Está provado agora que ele, a última coisa que ele queria saber era de segurança pública. E os seus assessores, a sua assessoria, recebendo a negativa do seu chefe maior, que é o ministro, que não teria disposição nem interesse para lidar com essa causa, com essa situação, mandou que eles respondessem como eles bem entendessem o nosso pleito. Então, o Ministério da Justiça, através do seu secretário executivo, nos enviou uma nota onde ele teve três posições absurdas, né, que eu acho que até aquele gabinete dele, aquela assessoria, era desqualificada para os cargos que ocupavam, e posso provar isso, porque se referindo à Constituição, né, o artigo 144, inciso 3º, ele diz que precisava o Executivo ser convencido a regulamentar, né, como se a Constituição solicita, pede alguma coisa. Ela determina expressamente que se regulamente a Polícia Ferroviária Federal. Né? Ela não está pedindo, ela está expressamente determinando. Outro erro juvenil, colegial, é com referência à questão do interesse. Não há interesse do governo federal em regulamentar uma polícia de Estado. Quer dizer, está dizendo que o governo não observa a Constituição, não está nem aí para a Constituição. E o terceiro erro, bem mais primário, eles colocaram lá em sua nota que não seria uma prioridade criar um órgão, né, um departamento como órgão gestor de uma polícia. Né? Todo mundo sabe que departamento não é órgão, é uma repartição. O órgão já foi criado em 1852 e recepcionado em 88 pela nova Constituição. Então não precisa ser criado o órgão, ele já se encontra criado lá no artigo. O que precisa é reativar o Departamento de Polícia Ferroviária Federal
como bem dispôs a Lei 8.490, que criou esse departamento. Então vejam os senhores, a assessoria que estava lá, dando aporte a esse ministro. E o absurdo maior de todos, e eu falei aqui para toda a categoria, eles elaboraram lá a portaria 739, se os senhores estão lembrados, para ampliar as atribuições da Polícia Rodoviária Federal. Ora, senhores, ampliar as atribuições através de uma portaria, de uma canetada. Polícia Rodoviária Federal está blindada na Constituição para exercer o policiamento ostensivo nas rodovias federais. Está lá. Não é através de portaria que vai se mudar isso. Inclusive, eles queriam que a Polícia Rodoviária realizasse o patrulhamento nas ferrovias federais. Olhem só. Sendo que lá na Constituição já existe a Polícia Ferroviária, né? Que é a detentora dessas atribuições do policiamento. Está blindada para isso. Então está aí o pessoal que assessorava esse ministro lá. Então nós ficamos perplexos com a atuação desse ministro, que ele estava lá promovendo a sua imagem político-pessoal, com vistas às eleições de 2022. Ele não fez nada contra o crime organizado transnacional. Ele não fez nada contra o crime, né? O crime organizado vamos dizer assim, das autoridades policiais fronteiriças, que se chama corrupção organizada. Ele não fez uma ação efetiva neste sentido. Hoje a Polícia Rodoviária apreende drogas, todas as rodovias federais, porque elas passam pelas fronteiras, onde deveria ser, né, realizado o policiamento preventivo, ostensivo e repressivo. Temos lá 4 fronteiras ferroviárias abertas, verdadeiros corredores de ilícitos. Então eu gostaria de dizer uma frase aqui para o senhor ministro, que ele conhece bem. Parturium montes ridiculus mus. O bichano era Moro. Meus esforços na teoria e na prática no combate à corrupção. Hoje, esse espectro se amplia. Presidente, Vossa Excelência tem sido há 30 anos um profeta no combate à criminalidade. E hoje, esse ministro da Justiça assume o compromisso de lutar pelos ideais de uma vida que o senhor tem combatido. Lutarei com todos os meus esforços no combate ao crime organizado, o que envolve não apenas a corrupção, mas tráfico de drogas, de armas, os crimes contra a vida, contra o patrimônio, os crimes de abuso sexual e os crimes cometidos contra a criança, o adolescente e a mulher. Vamos fazer operações conjuntas. Cobre de nós mais operações na Polícia Federal, Presidente da República. Terceiro compromisso, uma atuação integrada com estados e municípios.
temos um sistema único de segurança pública. E nesse sentido, é preciso compreender que a criminalidade hoje, ela se constitui em rede. Não é mais um sistema hierarquizado onde havia um chefe e uma cadeia de comando, mas uma rede de inúmeras pessoas onde é mais complexo se retirar o agente ou os agentes que coordenam essa rede. E não se faz o combate a uma criminalidade em rede se o governo e o Estado, envolvendo não apenas União, estados e também municípios e até mesmo outros países, se organizam em rede. E isso envolve estratégia, gestão do conhecimento e gestão da informação, investimento em inteligência, em recursos humanos, em capacitação, em patrimônio, em equipamentos. E vamos lutar para que essa rede seja efetiva. E meu compromisso vai diante de uma saudação especial aos guardas municipais desse país, aos policiais militares desse país, aos policiais civis desse país, aos policiais rodoviários federais desse país, à Polícia Federal desse país, à Força Nacional de Segurança desse país, aos comandos militares desse país, ao Estado da Força Maior desse país e ao chefe supremo da Força Maior, que é o senhor Presidente da República. Vamos trabalhar com diálogo, com seriedade, com integridade, com comunicação, com interação, onde nenhum de nós é mais importante que o outro, mas o grande ator desse país é o povo que se acostumou com um estado de insegurança e não sabe o que é viver, gerações brasileiras não sabem o que é viver um estado de segurança pública. Nós precisamos instaurar nesse país um verdadeiro Estado de Direito, materialmente concebido com segurança pública efetiva. Isso passa pela valorização dos nossos policiais, a integração das forças de segurança e por um comando único e uma história de vida relativa à segurança pública, senhor presidente. E o povo brasileiro o elegeu para isso. E eu serei um fiel missionário dessa mensagem. A esses verdadeiros heróis, vamos buscar dar toda a retaguarda jurídica e valorização. Os senhores estão assistindo heróis na área médica. Dia a dia, filhos e esposas, maridos, veem seus cônjuges ou pais saírem para dar segurança pública, na incerteza se eles voltam com vida. Isso não é digno. Essas pessoas têm que ser valorizadas. Temos que reconhecer o valor dos agentes de segurança. E vamos trabalhar para esse fortalecimento, dando princípios, e aqui não só a Polícia Federal, de autonomia, independência técnica, responsabilidade, prestação de contas, integridade, transparência e controle. Princípios que movem uma boa governança pública. Quarto e último compromisso, com a justiça e a segurança da população. Justiça, dentro dela está a imparcialidade, a atuação com base em critérios técnicos, um verdadeiro equilíbrio entre busca da eficiência e respeito aos direitos e garantias individuais. Os fins não justificam os meios. Envolve a busca e o olhar para o pobre, para o rico, para o negro, para o branco, para o jovem, para o idoso, homens e mulheres, a todos. E convidando para fazer uso da fala também o senhor João Francisco Ribeiro de Oliveira, diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal.
Uma boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui representando a Polícia Rodoviária Federal. Sou diretor de operações da instituição. Cumprimentar o deputado Dr. Leonardo e todos os demais parlamentares, demais autoridades e todos os presentes. Indo direto ao tema, o enfrentamento aos crimes transnacionais no âmbito de atuação da Polícia Rodoviária Federal, e não foi por descuido que nós não colocamos na zona de fronteira, porque nós hoje, na estratégia operacional, temos tratado esse assunto de duas formas. Uma é o crime que acontece na região de fronteira e que assola quem mora na região, e outra é o crime que cruza pela região, que é o delito transnacional, e que no enfrentamento da polícia ostensiva, com emprego de inteligência, com integração e cooperação, pode ser desenvolvido em qualquer lugar do país. E que na estratégia de operações hoje da Polícia Rodoviária Federal, em consonância com o dito pelo delegado da Polícia Federal e também pelo nosso brigadeiro que falou sobre o Programa Integrado de Proteção de Fronteiras, ele depende do enfrentamento conjunto e em qualquer lugar. E aí, volto a dizer, eu não estou falando especificamente da região de fronteira, em especial, mas dos crimes transnacionais. Em consonância com o já dito antes, o nosso contexto é esse. Pode-se entrar pelas vias pelos modais terrestre, aéreo ou marítimo e fluvial. Quais são os atores responsáveis pelo enfrentamento? Sabemos todos, mas é importante destacar para que fique clara a complexidade que é fazer um enfrentamento qualificado, para não apenas fazer o combo do caminhoneiro, como dito pelo delegado da Polícia Federal, mas ir atrás, efetivamente, daquelas pessoas que constituem a cadeia do crime organizado. E aí, nos modais terrestre, que é onde atua a Polícia Rodoviária Federal, nós temos a atuação da PRF, das polícias militares, e aqui é uma observação relevante para reflexão. Uma parcela significativa das cargas do país transitam por ferrovias hoje. Quem policia as ferrovias? E aí fica para a reflexão de cada um, e a resposta é: ninguém fiscaliza, de forma rotineira. E a gente está tratando aqui das apreensões no modal marítimo, no modal terrestre, que é onde a PRF atua em rodovias ou áreas de interesse da União, e um modal relevante, o ferroviário, ninguém policia. E aí é uma crítica para todos nós que estamos no sistema e uma necessidade de reflexão para a melhoria. Muito bem. Agora, então, vamos abordar um assunto que envolve a figura do novo ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública, Dr. André de Almeida Mendonça. Então, nós ouvimos atentamente o seu discurso de posse, o qual nós colocamos aí, sendo que nos chamou a atenção o destaque que ele fez na questão de fazer justiça, estar comprometido em fazer justiça, que é a pasta indicada para isso, e tratar, então, da segurança pública, combate ao crime organizado. Então, são duas questões que pertinem à nossa situação, que eu diria ao ministro, senhor ministro, que justiça o senhor fará reconhecendo os policiais ferroviários federais como servidores públicos, depois de tanto tempo. Né? E segurança pública, combate ao crime, o senhor fará regulamentando a Polícia Ferroviária Federal para que atue de início nas fronteiras ferroviárias, 4 fronteiras ferroviárias, né? Com Uruguai, Argentina e Paraguai. Ali existem, se o senhor não sabe, é só atravessar uma rua e andar pela linha e sair fora da cidade com qualquer produto, contrabando, arma, droga, qualquer coisa. E ali se desenvolve, né, a gente chamou ali de corredores de ilícitos, porque é o trabalho de formiguinha, dia e noite.
não há policiamento. Nenhuma polícia vai ali, por se tratar de uma área federal, afeta tão somente a Polícia Ferroviária Federal. Com a retomada do transporte ferroviário, as fronteiras eram e serão responsáveis por mais de 5 milhões de toneladas ano, né, transportadas, né, mercadorias oriundas de países vizinhos e exportações do Brasil para lá, que precisam ser fiscalizadas. Mas eu queria chamar a atenção do senhor para um termo de conciliação que nós realizamos no âmbito da AGU, datada do ano de 2017 e 2018, culminando em 2019. Essa conciliação foi uma recomendação da então advogada-geral da União, doutora Grace Maria Mendonça, que nós acordamos que lá, na decisão da ADI 4708, hoje extinta, nós nos reuniríamos com o relator, ministro Luiz Fux, para que ele tomasse uma decisão assertiva, conforme acordo entre policiais e governo federal. Não foi possível porque, tomando conhecimento de tal acordo, o ex-presidente tampão, né, Michel Temer, correu e editou a Lei 13.502, revogando o inciso 8º do artigo 29 da Lei 462, sendo assim perdendo o objeto, então, da ADI 4708, que foi extinta. A gente sabe quem o ex-presidente Tampão estava querendo proteger, né? Sonegadores, traficantes e contrabandistas. Mas a conciliação continuou no âmbito dos setores da AGU. E cada setor manifestou a sua posição. Porque na ADI 4718, nos autos dela, tanto o consultor-geral da União como a advogada-geral da União manifestaram-se favorável a uma decisão a que contemplasse os profissionais de segurança pública da extinta Rede Ferroviária Federal para serem recepcionados no Ministério da Justiça e no Departamento da Polícia Ferroviária Federal. Tanto é assim que tais manifestações se coadunaram com o disposto na ação civil pública no estado de Pernambuco, que hoje alcança todo o país. E conforme também deliberação da nossa associação. Então, a AGU fez todo um trabalho dentro da CGU, do DENOR, enfim, todos os setores, e chegaram à conclusão. Dizem eles que, não havendo que conciliar em torno do feito, requerimento que nós enviamos pedindo uma resposta, do controle abstrato em curso no STF, não se faz hipótese de competência da situação em apreço, da CCAF, que pelo exposto não há controvérsias jurídicas entre os participantes, entre os manifestantes, tanto a AGU, como o Ministério Público Federal e a Associação Nacional dos Policiais. Por que não há controvérsias jurídicas? Não havia controvérsias, e não há. Porque havia uma convergência de ideias, de teses, que caminhavam na mesma linha. Então, para que conciliação? Então, nós, novamente, enviamos um requerimento lá para a AGU, pedindo, então, solicitando
ações que viessem a resolver a situação. Então, a AGU nos mandou um ofício, o ofício 06 de 2019, já em 19 de agosto. Está aqui o número do ofício, é o 0006, 2019, DENOR, CGU-AGU, onde eles dizem que, atendendo o nosso requerimento, eles informaram que, se não há controvérsias para serem reparadas e que há uma consonância de ideias, a AGU enviou requerimento à consultoria jurídica junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que, no âmbito da referida pasta ministerial, se adote as providências que se entender cabíveis. Quer dizer, eles deixaram para o governo resolver, porque é prerrogativa do governo o manejo de servidores. Então, como nós já destacamos anteriormente, nós entramos em contato, então, com o Ministério da Justiça para procurar saber a quanto andavam as nossas negociações. Foi quando o ministro Moro desprezou todas as nossas solicitações de agenda, não deu bola para a polícia, para a segurança pública, para a justiça, para nada, né? E o presidente Bolsonaro não havia delegado as condições para que o ministro resolvesse a situação, ele mandasse um relatório, e ele não fez. Nós, então, voltamos a insistir nessa questão. Porque é muito interessante um momento, se faz histórico, porque existe uma decisão a ser proferida no Superior Tribunal de Justiça, que fatalmente seguirá, respaldará as decisões de primeira e segunda instância, onde apenas o Executivo Federal, através da AGU, solicitava uma suspensão do processo até que fosse resolvida a ADI. Como não existe mais a ADI, então o processo deve seguir. Em que pese que o juiz não aceitou suspender, ele seguiu os trâmites normais. Então, hoje não existe nenhum entrave jurídico que impeça o presidente de regulamentar a polícia e reconhecer os policiais. Seria prudente, nós achamos, que seria bom antes da decisão, né? Antes que o tribunal bata o martelo. Mais uma vez, o judiciário interferindo no Executivo Federal para que cumpra suas obrigações, né? Sua obrigação de fazer. Como bem disse o juiz no processo, o qual respondeu à manifestação da AGU, que o judiciário não deveria interferir que os poderes seriam independentes, que um não deveria interferir no outro. E o juiz respondeu que quando o governo não cumpre as suas obrigações, e ele é provocado, ele precisa se posicionar, tomar uma posição. Então, além de decidir que os policiais sejam reconhecidos, vai também mandar com que o governo regulamente o Departamento de Polícia Ferroviária Federal. Por isso que nós achamos prudente que essa AGU, que esse governo, não deixasse a situação chegar a ser resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça. Geraria aí um desconforto para o governo. Afinal de contas, é a Constituição que está sendo judicializada. O Executivo está permitindo isso. Os contrabandos, os tráficos de drogas e armas não fazem quarentena.
Nós estamos aí colocando um vídeo aí do policial rodoviário, que é responsável pelas operações estruturadas da polícia, e fazendo comentário para os senhores ouvirem. Então, nós achamos, né, como nós já dissemos, prudente que o governo cumpra a sua obrigação. Nós não estamos falando de um processo comum. Nós estamos falando da Constituição. Aquela que o presidente diz que tem que ser cumprida a qualquer preço e que bem o ministro André de Mendonça está dizendo que precisa ser respeitada. Então era isso que eu queria passar aos senhores no momento. Vamos aguardar uma resposta lá do Ministério da Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública, do senhor ministro, no momento apropriado, devido a essa pandemia. A gente precisa de uma certa segurança para realizar alguma reunião. Então nós entraremos na fila para, no momento adequado, então, realizarmos uma reunião com o ministro, que eu acho que é um ministro cumpridor das suas obrigações. Vale aqui ressaltar que o presidente Bolsonaro deve atentar para os documentos que ele assina, e a gente já tinha falado isso no início do governo. Está aí a resposta, veio em forma de traição. A Lei 13.844 ele assinou, vetando a Polícia Ferroviária Federal, né? O órgão Polícia Ferroviária Federal na base da organizações, então, dos órgãos da presidência. Ele não pode vetar uma norma que deve ter reprodução automática, né? Quem elaborou esse documento errou, e ele mais ainda errou porque ele assinou. Então eu acredito que ele involuntariamente assinou essa lei, sancionou essa lei sem se dar conta do que estava fazendo. Não podemos fazer de conta que a Polícia Ferroviária Federal, que o órgão Polícia Ferroviária Federal não exista. Isso é inaceitável. E repito de novo, senhor ministro, o senhor cumpra a Constituição assim como o senhor presidente. E que possamos resolver essa situação junto com o Ministério Público já lá no tribunal, né, sem outros recursos, porque seriam recursos descabidos. Então, queria desejar aqui a todos os policiais uma boa passagem durante essa pandemia, desejar ao ministro uma boa gestão lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública, e também desejando sempre que o presidente Bolsonaro tenha um bom governo, apesar da turma raivosa que está lá do outro lado. Um abraço a todos e muito obrigado.